Olá, meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui de volta em mais um encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. E antes de começarmos o nosso papo, juntemo-nos em pensamento e vamos conversar com o nosso Pai. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, podendo contar com a Tua presença, dos Teus mensageiros, agradecendo por essa grande oportunidade e te pedindo, Pai, abençoa nossos propósitos de estudarmos, para aprendermos, para melhor Te servir, Senhor. Derrama sobre toda a humanidade as Tuas bênçãos, Senhor, de amor, de paz, de luz, agora e sempre. Que assim seja. Então hoje, meus irmãos, nós vamos conversar sobre o capítulo 23, a estranha moral, que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, Kardec selecionou umas passagens dos Evangelhos em que as palavras de Jesus soam estranhas se nós levarmos o sentido dessas palavras ao pé da letra. Mas Kardec, como grande pedagogo, vai nos ajudar com a sua análise lógica, sensata, vai nos ajudar a compreender qual era o verdadeiro sentido dessas palavras. O capítulo 23, Kardec cita acho que 3 ou 4 passagens. Eu selecionei apenas uma, que sempre me causou estranheza antes que eu estivesse com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. Que diz assim: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E este é o capítulo 34, é o versículo 34 do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. E segundo o codificador, o pensamento do mestre ao dizer essas palavras deveria ser o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para os quais o meu nome servirá de pretexto. E aí a gente lembra logo do que na antiguidade, nos primeiros séculos depois de Cristo, aconteceu as cruzadas, que foram guerras religiosas travadas entre cristãos e judeus. E mais recentemente, na década de 90, nos Balcãs, na região dos Balcãs, também houve conflitos entre cristãos e agora muçulmanos. Então vejam como a palavra de Jesus é atual, né? Naquela época, ele predisse o que aconteceria. Aconteceu alguns séculos depois da sua estada aqui na Terra, mas até hoje, em pleno século XX, 20 séculos depois de Jesus aqui, ainda acontece essas guerras que Jesus falou, porque a doutrina dele não ia se estabelecer pacificamente, haveria guerras. E continua: porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Não foi uma questão da gente não ter condição, não. Foi uma questão da gente não ter vontade. Era mais fácil não compreender. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. E aí a gente tem que entender essa família não como uma família, um núcleo pequeno, a família humana. E até hoje a gente vê isso, né? Quanto à intolerância religiosa,
quanto preconceito, né? Entre irmãos que se dizem cristãos. Então, é a confirmação daquilo que Jesus nos disse. E aí eu recorri também, para a gente ampliar o nosso entendimento sobre essas palavras tão estranhas de Jesus, né? Eu recorri ao benfeitor espiritual Emmanuel, que ele trouxe várias mensagens a respeito desse versículo de Mateus. E numa delas, Emmanuel nos traz o conceito de paz entre os homens e o conceito de paz, o significado de paz para Jesus. É completamente diferente. Segundo Emmanuel, para os homens, ter paz é atingir garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar, sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo-se na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então vejam que Emmanuel mostra para a gente que a nossa ideia de paz é material. Nós teremos paz quando tivermos tudo para nos mantermos. Não vamos precisar mais trabalhar, não vamos precisar fazer mais nada, estamos garantidos. Mas que tipo de garantia? Só a material. Por quê? Porque a paz de espírito, essa não depende de nada material. Essa depende de como são os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E então, no livro O Consolador, que foi ditado por Emmanuel através de Chico Xavier, e esse livro é muito interessante, que ele é constituído de perguntas que foram feitas a Emmanuel durante reuniões em que Chico participava. Reuniões, não sei se públicas, não me lembro agora, mas reuniões de estudo, em que se perguntava para Emmanuel solicitando a sua ajuda para que nós compreendermos. E esta pergunta é feita a Emmanuel, na pergunta 304. Qual o espírito dessas letras? Qual o espírito, ou seja, qual o verdadeiro significado? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, os irmãos naquela reunião queriam que Emmanuel explicasse. Como nós também precisamos que ele nos explique, porque essas palavras ditas assim são, no mínimo, estranhas, né? Faz com que os contraditores da religião, dos materialistas, refutem logo, né? Como que pode o Messias que vocês dizem que trouxe amor, que toda a sua vida e todas as suas ações foi pautada no amor, como é que ele disse isso? Mas porque, na verdade, o significado está por trás disso. E Emmanuel vai nos esclarecer. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Então, Emmanuel já está nos lembrando que Jesus nos falou através de símbolos, de alegorias, de figuras, de parábolas. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda condição de entender o verdadeiro sentido das palavras do Mestre. Ele sabia disso. Ele conhecia a nossa condição de ignorância, tanto intelectual e principalmente moral. Então, ele usava desses símbolos, mas eram símbolos fortes, incisivos. E por que isso? Porque nós que estávamos lá ouvindo a sua palavra, éramos muito ignorantes. Então, nós precisávamos que isso fosse forte. Há outras palavras, outros ensinamentos de Jesus muito fortes também, porque era necessário que fosse assim. Continua Emmanuel. Jesus não vinha trazer ao mundo
a palavra de contemporização com as fraquezas do homem. Jesus não veio passar a mão na nossa cabeça e nem concordar com aquilo que a gente pensava, muito pelo contrário. Ele veio nos mostrar a verdadeira vida, não é? Mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Meus irmãos, Emmanuel nos esclarecendo que toda a lição do Cristo, na verdade, é uma espada renovadora. Por quê? Porque Jesus veio nos mostrar que nós tínhamos em nós muitas imperfeições e que nós tínhamos que lutar para nos livrarmos delas. Egoísmo, através da caridade. O orgulho, através da humildade. Qual foi a primeira lição que Jesus nos deu quando chegou ao mundo? A humildade. Nasceu num bercinho de palha, numa manjedoura, no meio dos animais. E qual foi a última lição quando encarnado? O perdão. A caridade. Quando ele pede ao Pai que perdoe aqueles irmãos, nós todos que fizemos aquilo tudo com ele, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então Jesus veio trazer essa espada para nós, mas não para que nós lutássemos uns contra os outros. Não. A luta, o combate é conosco mesmo. É esse bom combate a que Paulo se referiu em determinada epístola, que eu também não sei qual é a epístola em que Paulo fala isso, mas o bom combate foi aquele que Paulo travou consigo mesmo, em que ele se transformou de Saulo, aquele instrutor, né? Aquele doutor da lei, orgulhoso, para Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que foi levar a mensagem do Cristo a todos os povos. A querida Joana de Ângeles também fala sobre esse ensinamento do Mestre. E eu não posso deixar de citar Joana, porque eu gosto muito, né? Eu tenho livros de Joana de Ângeles na minha cabeceira. São esclarecedores e que aconselham muito, que nos convidam a esse bom combate, né? E Joana nos diz assim: a espada, por fim, favorecerá a verdadeira paz, a paz dinâmica e gloriosa, muito diferente dessa paz que a gente quer, ociosa, preguiçosa, que é conquistada, essa paz dinâmica e gloriosa, é conquistada com a espada flamejante da autoconsciência, do autoconhecimento, que dilui a sombra teimosa. E Luiz Antônio Mileco, um grande exemplo espírita, e era musicista, usou a música como terapia, e um grande espírita, palestrante, estudioso. Uma de suas músicas se chama Ele Veio. Eu gosto muito. Por isso eu trago para vocês, para compartilhar. E os versos finais dessa canção dizem assim: Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. E é essa paz que eu desejo a todos vocês, que rogo a Jesus possa se espalhar por toda a terra,
Que Jesus abençoe os nossos propósitos de combatermos o bom combate dentro de nós, para que, fazendo a transformação em nós, ela possa se realizar na terra toda. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela atenção. Ele ilumina.